Vamos lá, pessoal. Obrigado aí pela presença. Hoje nós vamos falar aí sobre como avaliar oportunidades no mercado internacional, tá? Tem um pouco a ver ali, né, com as transmissões que a gente faz de perspectiva da semana e busca de oportunidades que a gente já faz ali ao vivo na quarta-feira, né? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui que no dia a dia, na medida que vocês forem buscando oportunidades para vocês mesmos, tá? Tem algumas circunstâncias para a gente poder avaliar de forma mais objetiva se determinado mercado está mais favorável do que outros. E isso, aí com base nessa pré-análise, a gente vai lá e tenta explorar esse mercado e achar algumas oportunidades, avaliar ali, né, questão de spread, questão de entrada, locação, exposição. Então, por exemplo, né, geralmente a gente faz ali uma avaliação do capital que vai ser alocado em Forex, por exemplo, do capital que vai ser alocado, por exemplo, em criptomoedas, em ações dos Estados Unidos, em ações da Europa, em ações da Ásia, né? E também commodities, tá? Só que para tudo isso, para a gente poder conseguir avaliar para que lado a gente deve buscar nossas oportunidades, é basicamente o ponto do seguinte: pensem assim, aqui no Brasil, se eu quero comprar uma ação do setor financeiro, tá? E aí, dessa forma, ao invés de eu analisar logo de cara só aquela ação de forma isolada do setor financeiro, o mais prudente é eu analisar como é que está a perspectiva do setor financeiro primeiro. Por quê? Porque aquela ação ela pode estar muitas vezes destoada das demais que compõem ali aquele setor, ok? Não significa que ela não gere oportunidades, tá? Mas eu tenho que ficar atento se o setor como um todo também está favorável. Porque a gente pode ter aquele voo de galinha, né? Então muitas vezes você compra, por exemplo, sei lá, Bradesco, só que o setor financeiro não está favorável. Aí o Bradesco começa a subir, dá aquele trade ali de 8, 10% e tudo mais, né? E aí dessa forma você tenta administrar, tenta continuar com aquela operação, tá? Só que o setor financeiro começa a cair, por exemplo, e acaba puxando a ação do Bradesco, né, em alguma das vezes. E isso para outros setores, tá? A gente começa sempre avaliando ali na perspectiva da semana, vocês veem que eu dou um panorama nos índices ao invés, né, de olhar a ação de forma pontual, justamente para quê? Se determinado setor, determinado índice, por exemplo, o índice de dólar, né, que compõe a cesta do dólar, estiver favorável, nós vamos buscar ali ações que estejam, né, moedas, né, pares de moedas que estejam favoráveis para se fazer um trade, seja no day trade, seja no swing trade, tá? Por mais que no day trade a gente tenha ali algumas circunstâncias mais pontuais, mais rápidas, mas no Forex FD a gente sempre tem aquela possibilidade de conseguir carregar o trade. Então acaba que até mesmo essa avaliação que a gente faz de curto, médio e longo prazo, ela serve para o day trade, porque quando você está naquela operação e ela começa a evoluir, e você começa a avaliar, opa, vou carregar para o próximo dia, já vira um swing trade, né? Então, se não está tão favorável, às vezes não é tão viável você querer carregar essa operação. Mas eu vou colocar aqui na parte do gráfico, tá? Do TradingView, ok? E aí, por exemplo, igual eu mandei lá no grupo hoje, tá? A gente tem a parte, antes de eu olhar as criptomoedas, por exemplo, de forma isolada, é mais prudente eu avaliar como é que está o mercado de criptomoedas como um todo. Então, no TradingView, quando você abre, né, então na maioria das plataformas não vai ter, no TradingView, tá? Você tem aqui a capitalização do mercado de criptomoedas, ok? Então, chama total, né? Só você colocar aí na sua plataforma, total, ok? Se tiver com a corretora, desmarca a corretora, porque vai buscar aqui CryptoCap, que é um ativo do TradingView, ok? Vai abrir aí o gráfico dele. O que eu quero aqui de forma clara e objetiva? Então essa aula acaba ela sendo um pouco mais rápida, não precisa detalhar tanto, porque é bastante simples para a gente avaliar a questão, analisar e avaliar a questão das oportunidades. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho que visualizar é o quê? Esse mercado está em tendência de alta? Está favorável para compra? Esse mercado está em tendência de baixa? Está favorável para queda? Esse mercado está estável? Ou seja, eu posso ter ele congestionado ou lateral?
Então eu tenho que tomar cuidado com operações que eu abro, tanto no day trade, que eu posso ter o voo de galinha, ter aqueles movimentos esporádicos e volta com facilidade, né? E tanto no swing trade, que esses trades tendem a não evoluir. Então quando eu olho dessa forma, eu visualizo o seguinte: o mercado de criptomoedas como um todo, no médio prazo, que eu estou no gráfico semanal, ok? Ele está favorável para se manter comprado desde outubro de 2023. Vamos fazer 2 anos aí, né, daqui a pouco, ok? Que estamos favoráveis para se manter na compra, por mais que a gente tenha certas quedas, que nas criptomoedas acaba sendo quedas um pouco mais acentuadas do que o normal ali nas ações, né? Então a gente tem que tomar cuidado ali com o capital que eu vou expor. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, tá? Essa questão de exposição, ok? Então eu tenho que ficar atento em relação a isso. Mas de toda forma, a gente consegue avaliar que passam semanas, por mais que eu tive aqui, por exemplo, nesse momento, uma correção do último topo até o fundo feito, ó, eu tive uma correção no mercado de criptomoedas de 33% no médio prazo, sem perder tendência de compra, perspectivas de compra, para depois ele retomar sua alta e dar aquela puxada que ele deu no final do ano passado. Então, desde o último fundo, por exemplo, ele deu uma alta aí de praticamente 90%, e aí cada criptomoeda lá dentro, na composição aí da capitalização, vai ter a sua alta, enfim, outras maiores, outras menores, né? O peso maior, como qualquer índice aqui, vai ser do Bitcoin, né? Mas a gente consegue visualizar, por exemplo, que o Bitcoin, por mais que recentemente rompeu máxima histórica, o mercado de criptomoedas não rompeu a máxima histórica de capitalização. Pelo contrário, recentemente está fazendo um topo. Se essa semana terminar assim, hoje é quinta-feira, né? Se a semana terminar assim, nós vamos ter aí, ó, deixa eu dar um zoom, um topo mais baixo do que o topo anterior. Um princípio de início de uma perna de baixa. Significa que eu vou entrar em tendência de baixa? Não. Para mim entrar em tendência de baixa, é aquela lógica. Eu tenho que vir trabalhar abaixo das médias, por pura questão matemática, né? E eu tenho que vir trabalhar abaixo do fundo anterior para falar, opa, iniciei uma tendência de baixa. Mas um topo mais baixo que o topo anterior significa, abre um alerta, que aumentam as chances, as possibilidades disso ocorrer. Então, para as minhas posições em criptomoeda, por mais que a perspectiva a médio prazo, para as próximas semanas, por mais que a gente possa ter uma queda, o início de uma perna de baixa é se manter comprado, ou seja, retomar a alta como aconteceu das outras vezes, todo topo formado é um alerta de possibilidade de reversão. Então, eu tenho que tomar cuidado em relação às próximas quedas que vão vir e tentar buscar ações, criptomoedas que ainda estão com a perspectiva de alta no semanal e tentar evitar as criptomoedas que já perderam essa perspectiva e entraram em tendência de baixa. Por quê? Porque se porventura, deixa eu pegar minha caneta aqui, se porventura o mercado de criptomoedas perde tendência no médio prazo, o mercado de criptomoedas vem perder tendência no médio prazo, ele vem perder as médias, que é uma conta matemática, né? E vem perder o fundo anterior, ok? Estas criptomoedas que já perderam tendência no diário, já perderam tendência no semanal, já estão em baixa, elas podem acentuar bem mais. Porque a gente tem ali uma referência muito grande do mercado como um todo, principalmente no Bitcoin. Quando o Bitcoin sobe, acaba puxando o restante do mercado. Quando ele cai, acaba também derrubando a maioria das criptomoedas. E se elas já estão em baixa, tende a acentuar ainda mais o que eu tenho naquele momento. Deu para compreender? Ok? Beleza? Então, o que eu avalio aí em relação, sempre que eu vou buscar oportunidades para me tentar estar sempre melhor posicionado. Por mais que, né, vamos colocar aí, manter nesse cenário aí da cripto, do cenário de criptomoedas, né? Por mais que
Algumas criptos, por exemplo, LTC, USD. Vou pegar lá na Binance, tá? Que é uma referência melhor, né? Olha só. Litecoin. Eu tenho que começar a tomar cuidado com o Litecoin, por quê? Porque eu estou tendo o topo mais baixo que o topo anterior, igual o mercado de criptomoedas, só que ela já está perdendo tendência. Né? A perna de baixa dela, que já faz 2 semanas, do índice de criptomoedas, estamos na segunda semana e ela já estamos na terceira semana de queda, já tem um topo pré-definido, ok? E já está trabalhando abaixo das médias, eu tenho que tomar cuidado. Só que também eu tenho certas oportunidades aqui também. Aí vai modificar aqui o tamanho da minha mão. Eu já estou pegando um ativo, tentando descobrir fundo nele, sendo que eu tenho um risco grande, né? Bem provável no momento dele vir testar e talvez até romper, ok? Eu posso até tentar alguma compra, acertar um fundo, visando uma recuperação. Se o mercado lá de criptomoedas segura a sua tendência, sustenta a sua tendência, igual foi nos últimos 2 anos, ok? 1 ano e meio, 2 anos, né? Eu consigo muitas vezes pegar essa criptomoeda num ponto de compra que me deu um retorno até melhor das outras que sustentaram a alta, ok? Só que é lógico que eu não vou vir comprar algo, comprar, fazer uma exposição alta em algo que eu estou tentando acertar fundo e está me demonstrando que ele vai romper fundo, que ele vai entrar em tendência de baixa. Tá? Então nós temos aqui uma tentativa, uma possibilidade alta disso acontecer. Que é diferente, por exemplo, que na verdade diferente não, que já aconteceu, por exemplo, com Ethereum, Ethereum SD. Olha só, a Ethereum, deixa eu carregar aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Ah, não, aqui vai estar, deixa eu ver de onde. Pode ser. Eu queria pegar da Binance. Aqui não está carregando. Mas enfim, a visão aqui vai ser parecida. Bem próxima, né? Olha a Ethereum. A Ethereum no semanal, eu tenho aqui que ela já perdeu no início do ano, início desse ano, ela já perdeu tendência de baixa, perdeu as médias, perdeu o fundo anterior, esse fundo de cima, esse fundo de baixo, entrou em tendência de baixa, ok? E trabalhando abaixo das médias, as médias viraram e veio fazer uma correção. Então, se o mercado de criptomoedas como um todo perde tendência, aumenta a possibilidade, por mais que ela possa se destoar e subir, tá? Existe possibilidade, né, por mais remota que seja, existe a possibilidade dela destoar do mercado, o mercado cripto cair e ela ficar atrativa por algum motivo e os investidores quererem comprar ela, terem algum tipo de oportunidade nela, ok? Mas a maior possibilidade é de jogar, iniciar uma nova perna 3 de queda. Tá? Então, essas análises, quando a gente vai buscar avaliação de mercado, tá, de oportunidades, eu tenho que pegar ali setorial, como um todo primeiro, para ver o seguinte: o mercado de criptomoedas está favorável para mim, por exemplo, ao invés de expor 10, 15% do meu capital, muitas vezes expor 20, 30, 50% do meu capital. Nunca é ideal colocar tudo num setor só, senão você fica muito vulnerável, ainda mais no setor, no mercado, né, bastante volátil, por mais que entregue um prêmio bem superior, né, um retorno bem superior aos demais mercados, ok? Mas o risco é alto. Se você erra o ponto aqui, o mercado muitas vezes demora para voltar, igual foi, por exemplo, olha, total. Igual foi aqui, ó, demorou o último topo feito,
O mercado desvalorizou 75% nessa correção, que durou mais do que 370 dias. Ok? Durou mais de um ano essa correção acentuada. Então, se você muitas vezes erra o time, você vai ter que estopar mais pesado, uma perninha dessa aqui, olha lá, 20, 30% que você perde do capital alocado ali, ok? E se você segura, você está ali perdendo 70%. Você se expôs muito e com o capital todo em um momento errado. Né? Então a gente avalia essas circunstâncias justamente para poder avaliar, né, onde que está bom para a gente tentar buscar aqueles trades melhores, com melhor potencial de retorno e menor risco, ok? E também para poder avaliar a questão da exposição do seu capital. Então, eu vou avaliar da seguinte forma. Primeira coisa, está em tendência ou não? Né? No curto, médio e longo prazo. Então, no semanal, ainda, por mais que marcou, eu já falei, por mais que já marcou topo, ainda é favorável para me manter comprado, com atenção em certas criptomoedas, ok, tranquilo. No curto prazo, ó, tá ali se segurando, ok, ainda está se segurando acima das médias, né? Está em tendência de alta, entrou em tendência de alta, trabalhando acima do topo anterior desde o final de abril desse ano, né? Ficou ali de lado um pouquinho, ok. No curto prazo é uma correção normal, natural, nada ainda se desesperar, é um alerta que já está trabalhando abaixo do fundo anterior, mas ainda não perdeu a perspectiva, a estatística, a probabilidade de alta, ainda não se perdeu, ok? Olha só, por mais que a gente tenha muitas vezes, olha aqui, ó, um movimento muito forte, ó, e aparentemente, olha lá, aparentemente, opa, ó, aparentemente parecia que ia reverter, e olha lá, testou resistência, o que foi? Né? A probabilidade, testou a probabilidade de virar e tudo mais, devolveu e entrou em tendência de baixo de novo, mas se manteve em tendência de baixo de novo. Né? Então, muitas vezes, os candles, os movimentos, muitas vezes acentuados, a gente avalia, olha, é uma queda alta, é uma possibilidade do curto prazo a gente entrar em sequências de queda, mas no médio prazo, para as próximas semanas, isso se sustentar para retomar depois. Então, pro curto prazo, é um ponto, às vezes, até bom, nessa extremidade, porque muitas vezes a gente consegue colocar aqui um stop, um risco menor, né? Ok? Para poder pegar numa exposição, às vezes até maior, com stop curto, se esse é o ponto que ela vai segurar para poder voltar a subir. Até muitas vezes, o ponto de extremidade, muitas vezes é o melhor ponto de maximização de lucro. É o melhor ponto de redução de risco. Por quê? Se eu compro aqui em cima, se eu começo a trabalhar compras aqui em cima, e eu tenho ainda o risco, eu ainda tenho o risco dela desse tanto, dela ainda corrigir, não perder tendência, não perder perspectiva de alta, perdão, não perder perspectiva de alta e voltar a subir. Mas se eu compro aqui, olha o risco. Correto? Então, eu tenho um menor risco operacional, um menor risco financeiro, lembrando que o risco financeiro vai depender do tanto de capital que você colocar, mas o menor risco operacional, né? Nessas extremidades. Aí eu avalio e vou seguir o seguinte, eu vou avaliar o seguinte, vou entrar agora, vou trabalhar posições que eu já tenho agora para colocar, acrescentar, fazer novas entradas, buscar novas criptomoedas para participarem da minha carteira, muitas vezes estou com a carteira vazia. Então, com esse mapeamento, eu consigo muitas vezes avaliar justamente esse cenário. Opa. Total. Semana. Consigo avaliar esse cenário. Legal. Então, eu já vejo que o mercado de criptomoedas me abriu um alerta, mas nada ainda a se preocupar por uma queda muito grande. Legal. Beleza. Aí eu quero avaliar também, eu tenho uma exposição em ações
no mercado internacional. Né? Uma parte em ações americanas, uma parte em ações europeias, que eu posso ainda segmentar e forçar mais ações alemãs, ações espanholas, ações italianas, ações inglesas, por aí vai. Então, para isso, eu faço o giro, deixo até alguns índices aqui, né, já salvos, por exemplo, e começo a avaliar qual mercado está favorável para aumentar a exposição, que tende a maximizar retorno, geralmente são operações até mais tranquilas, deixa o nosso caminho um pouco mais fácil, né? Porque o mercado está em alta, o mercado está subindo, o mercado está em ascensão, qual que é a chance de, a hora que eu entrar, o mercado passar a cair, né? Por mais que a gente brinca muitas vezes disso, né? Aparece lei de Murphy e tudo mais, mas não, né? A gente avaliando essas circunstâncias, o mercado em constante ascensão ou o mercado em constante queda, por exemplo, a chance de você acertar o ponto de virada nele é difícil. Quando eu falo ponto é assim, mas você entrou agora, não durou nem um dia e a partir dali caiu tudo. Né? Sempre vai ficar ali, muitas vezes, sambando, né? Dando aquela movimentação, né? Te dá a oportunidade, muitas vezes, de reduzir o stop, né? De você proteger ganho, para depois, né? Uns dias depois, começar a desenvolver para queda ou para alta. Então, se a gente olha, por exemplo, o mercado australiano, ok? A gente vê uma forte queda e já vem as semanas rompendo máxima da semana anterior, nem rompe mínima da semana anterior, ou seja, demonstra força, né? Ok? Subindo forte, legal? E em constante ascensão. Eu vejo que está favorável para que eu possa me expor no curto, médio e muitas vezes eu vou olhar no longo prazo, que é o mensal, olha lá. Está bem atrativo, bem favorável para buscar exposição em ações da Austrália. Ah, minha plataforma não tem. Então, infelizmente, você pode vir operar o próprio índice da Austrália. Expor uma parte do seu capital. Ok? Como é que você vai fazer isso? Ué, qual que é a alocação que você faria ali no mercado australiano como um todo? Ah, eu faria ali, sei lá, 10% da minha carteira. Eu colocaria, que está voltada para um swing trade em ações, eu colocaria 10%, 15%, 20% ali no mercado australiano. Então começa a entrar ali, fazer entradas de 5 em 5%, 4 entradas, começa a sentir o mercado, busca um ponto para poder ir lá e colocar tudo se não tem ações australianas. Okay? Aí eu vejo, por exemplo, o mercado canadense. E dessa forma, eu vou buscando oportunidades para me ver onde que está bom. Então, o mercado canadense está bom para poder entrar. Né? Ainda nem rompeu o mínimo da semana anterior, tipo o mercado de criptomoedas, ok. Mercado canadense. Vou ver se minha plataforma tem ações do Canadá. Né? Ok. Ah, na minha plataforma não tem, mas tem outras plataformas que tem. Por exemplo, na própria Black Bull tem o Black Bull Invest, que é o white label da Interactive Brokers. O capital que você iria utilizar aqui, o que você faz? Pega, transfere, abre a conta, transfere, coloca lá e opera a ação lá. Tranquilo. Ah, mas o custo vai impactar um pouco. Ah, ok. Então busque uma outra corretora, por exemplo, que vai ter isso. Né? Que vai ter ações do Canadá. A gente não precisa muitas vezes ficar preso numa corretora só se ela não tem todas as alternativas. Então, muitas vezes você pode ir lá, por exemplo, tem outra corretora que eu tenho conta, que é a CFI, por exemplo. Né? Então, se eu, Thiago, quiser fazer uma exposição no mercado canadense e não tem na Black Bull, eu vou pegar uma parte dessa grana e vou mandar para lá. Tem que tomar cuidado e não pulverizar em muitas corretoras, porque senão o controle fica muito ruim, né? E tal, mas vou trabalhar essas posições lá. Então, ações da Europa como um todo, eu vejo que retomaram a sua tendência, olha lá a questão das médias, que interessante, né? Okay? Não que o mercado esteja olhando isso, tá? É só uma regra matemática, né? Eu acredito que a maioria de vocês que já me acompanha sabe disso, que não tem apego nenhum, né? Se porventura você está ouvindo pela primeira vez, a média é só uma mera conta matemática, uma mera referência de que preço trabalhando acima da média significa que os próximos fechamentos tendem a ser acima do fechamento anterior, ou seja, movimentos e tendências de alta ainda prevalecem, por mais que possam demorar um pouco. Por exemplo, igual aqui no mercado europeu. Ficou aqui congestionado, né? Olha lá. Ficou aqui congestionado durante semana. Opa!
durante semanas. Ou seja, eu vi que está consolidado, o mercado europeu não está tão favorável. O mercado europeu como um todo. Pode ser que algum país, a mesma coisa que eu falei das ações dentro do índice, pode ser que algum país ali esteja favorável. Ok. Ah, veio corrigir. Veio corrigir mais. Testou uma entrada em tendência de baixa no médio prazo. Segurou, voltou. Né? Testou de novo, segurou, aí dessa vez ela jogou forte. Testou de novo, chegou a romper, chegou a trabalhar. Tenho aqui 3, 4, né, 3 fechamentos abaixo da média, ou seja, veio aqui muitas vezes no mensal. Então, na busca de oportunidade, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: se determinado ativo, se eu tenho a média como um dos parâmetros para tendência, dependente da frequência gráfica, tá? Mesmo no intraday, mesmo no curto, médio e longo prazo, eu tenho ali as médias do ativo. Ok. Se determinado ativo, determinada frequência gráfica, perdão, ela perde suas médias, ou seja, perde a perspectiva de queda, de alta, perdão, okay? Pode nem ter rompido ainda um fundo anterior, tá? E nem ter feito ainda um topo mais baixo. Só dele vir perder suas médias, eu já avalio clara e objetivamente da seguinte forma: que para essa frequência, ó, acabou o trade. Não vale mais eu querer comprar para essa frequência. Então, se isso aqui é o gráfico de um minuto perdeu tendência, opa, não tem trade mais no minuto, não dá para mim ficar tentando acertar fundo no minuto, um minuto está entrando em tendência de baixa, pode confirmar e reforçar essa tendência aí sim, fazendo a parte de movimentação, topos e fundos e blá blá blá, ok, beleza, tá? São só referências, né? A gente já viu aqui, ó, tudo pode acontecer, depende mais do que os investidores querem do que meros desenhos, ok? Então a gente tem que avaliar o seguinte: perdeu tendência? Não tem trade mais no 1 minuto. O meu 5 minutos, geralmente ele vai estar assim, no movimento desse. Ó. Aí aos 5 minutos, 1 minuto perde tendência. Aí é meus 5 minutos que vai estar vindo fazer correção. Opa, agora eu tenho um trade do 5. O que isso significa? Se eu for falar que, por exemplo, esse aqui é o gráfico de 1 minuto. Ok? E gráficos de 1 minuto, por exemplo, vão me dar aí risco. Vou falar de índice, né? Só para quem está habituado. Gráficos de 1 minuto, em média, vão me dar riscos de 60 a 80 pontos por trade. A gente olha lá pela volatilidade. Legal, 60 a 80 pontos. Beleza. Aqui, 60 a 80 pontos, quando ele perde a média, significa que aumenta a perspectiva da gente ter quedas consecutivas, por mais que tenham altas, as quedas tendem a serem retomadas, tá? Para me tentar pegar aqui embaixo, como eu não sei qual que é o fundo, eu estou tentando descobrir o que é, e não adianta eu olhar fundo gráfico, é só uma referência, tá? 60, 80 pontos ficou pequeno demais. Por quê? Porque vamos colocar que 60, 80 pontos seja desse tamanho. Tá? Um range desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho. Só que ele vai vir onde? Onde é que ele vai vir corrigir? Já que ele tende a fazer quedas consecutivas, sequenciais. Onde é que ele vai corrigir? Né? Então, eu tenho que dar mais espaço. Qual frequência gráfica agora me dá mais espaço? Se eu for levar a volatilidade dos 5 minutos no índice, né? E aí eu vou falar que esse gráfico aqui é de 5 minutos e vou medir a volatilidade para medir o risco, né? A gente vai ver que os 5 minutos, por exemplo, vai me dar ali risco de 150 a 200 pontos, por exemplo. Ok? Então, esse range, esse espaço, agora eu tenho que assumir mais risco se eu quiser comprar. Risco pequeno eu não tenho mais, desse tamanho eu já não tenho mais. Então, olha esse quadrado tem 60, 80, então nós estamos falando que ele tem mais do que o dobro.
é uma lógica clara e objetiva para a gente não ficar apegado. Ah, será que vai? Vou tentar acertar fundo, que muita gente já tentou fazer. Aí eu falo, agora eu tenho que aumentar o risco. Ficou um pouco mais pesado. Comparação, se o 5 tende a segurar e eu comprei ele aqui, volta a subir e ele retoma a tendência, o alvo sempre vai ser com a melhor e maior perspectiva que o tamanho do risco. Ok. Só que o risco agora aumentou. Então, eu tenho que ajustar o tamanho da minha mão, ajustar onde vai ficar meu stop, para poder agora eu comportar ao novo cenário do mercado. A nova possibilidade, a nova alternativa, a nova oportunidade. Então é aqui. Da mesma forma, eu poderia fazer exatamente a mesma coisa, tá? E falar que isso aqui, ó, ao invés de ser o 1 minuto, e ao invés de eu falar que isso aqui é os 5 minutos, eu posso vir aqui e falar o seguinte: isso aqui é o gráfico diário de determinada ação, de determinado par forex, de determinado índice, de uma criptomoeda, do que for. Não vai mudar nada, tá? E aqui o gráfico semanal. E que o gráfico diário, nessa ação, nessa cripto, nesse ativo, vamos colocar que em média ele movimenta 3% ao dia pela volatilidade. Então esse é meu risco de qualquer operação que eu for buscar, o risco máximo com exposição total para aquela alocação que eu tenho que correr. Beleza. Aí é 3%. Se ele perde as médias, 3% já fica barato. Oh, perdão, já fica pequeno demais. Ok? Pequeno demais. E aí o que acontece? Eu tenho que buscar para o semanal. Eu jogo no semanal, por exemplo, o risco do semanal é 5, 6, 7. Então agora eu tenho que assumir um risco maior, com uma perspectiva de ganho maior. E outra questão, em buscas e oportunidades, em análise de oportunidades, eu também tenho que ter em mente que isso aqui me dá o discernimento e entendimento de que, para uma eventual retomada, tende a demorar semanas. Então é um trade mais demorado também. Eu tenho que ter mais paciência. A não ser que seja mais rápido, sim, mas mesmo mais rápido, olha lá. Uma correção acentuada. Aqui perdeu tendência. Deixa eu pegar aqui, ó. Uma correção acentuada. Aí, qual que é o stop? O stop eu tenho que avaliar o seguinte: abaixo da segunda média, quando ele faz... Cadê aqui? Não, aqui. Quando ele faz mais do que a sua volatilidade. Para quê? Para a gente não ficar estopando abaixo da média assim, né? No pavio. Então a gente tem que dar um espaço. Ou seja, tem que fechar abaixo da volatilidade, ok? E acima da volatilidade. Okay? Então, se no gráfico semanal de Eurostoxx, por exemplo, eu tenho ali, sei lá, 7% a volatilidade média, tem que cair mais do que 7% abaixo das médias. Ok? Mais do que 7%. Ali é seu stop se você está trabalhando em determinada operação de seguir a tendência. Beleza. É sua referência. Mas que a gente vai ter ali depois o stop técnico, nós vamos falar, né? De aulas mais básicas, né? Okay? Mas, de forma avançada, 7% é seu risco. Depois disso aí, já não está valendo tanto a pena. Mas ficar permanecendo nesse trade pelo semanal. Aí, quer ficar mais do que 7%, assumir um risco maior, vai demorar mais tempo, aí você tem que jogar no mensal. Aí pode ser que o mensal esteja com um risco de 10%, 12%, 15%, por exemplo. Né? Então, vai demorar semanas. Da mesma forma que um trade desse aqui, numa retomada, vai demorar dias. Então a gente olha aqui, por exemplo, ó, quantas semanas demorou depois que veio corrigir, não perdeu tendência, tentou perder, mas não perdeu tendência, se manteve,
Depois que ele veio aqui na extremidade, ó, uma, duas, três, quatro, aí na quarta ele já estava indo embora, já dava para tirar o stop lá de baixo e pôr aqui no fundo, beleza. Aí sim, aí depois ele veio cair de novo, não perdeu tendência, ok. E aí depois ele foi embora. Olha quantas semanas se passaram para você conseguir pegar um trade dessa amplitude. Então, essa frequência gráfica vai me dar esse discernimento também. Legal. E aí eu vou fazendo isso nas ações. Né? Ó, Eurostox. Eurostox eu estou vendo que, olha, nas últimas semanas está lateral, mas com perspectiva de alta. Ah, vamos ver se tem alguma coisa ali dentro que esteja melhor. De forma geral, não vou, vai ser difícil achar. Né? Vai ser difícil achar se eu estou procurando alguma coisa. Olha lá, França. Está na mesma forma e um pouco mais para baixo. Chegou a perder tendência. Né? Olha lá, chegou a romper fundo anterior, ok. Está fazendo agora topo mais baixo que o topo anterior. Congestionado, jogar um mensal aí vai estar congestionado. Beleza, então França está ruim, por enquanto. Alemanha. Alemanha tá bom. Então, a Alemanha está destoada da maioria das ações da Europa. Semana após semana, rompe máximas e continua o seu movimento de ascensão que vem desde da última vez que ela... Ó, aqui ela vem corrigindo o mensal. Né? Perdeu as médias. Se eu jogar no mensal, a gente vai ver. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui, sei lá, alguma coisa aqui para marcar. Cadê o desenho? Ó, um retângulo. Ó, semanal perdeu tendência. Vou colocar o retângulo. Semanal veio trabalhar abaixo das médias. Precisa romper fundo. Veio trabalhar abaixo das médias. Todo gráfico que veio trabalhar abaixo das médias significa que acabou a oportunidade para ele e está gerando do próximo. A gente já viu. Beleza. Se eu jogar no mensal, olha lá o mensal, vamos ver. Olha lá. É o mensal vindo corrigir. Legal? Ah, o mensal perdeu tendência. Então significa que é para o anual. Então, ó, olha aqui, ó, se a gente jogar, aqui vai ter um ano, deixa eu ver, 12 meses, né? Deixa eu resetar aqui, peraí. Cadê reset? Aquele pavio lá, ó. Eu vou marcar ele. Vai ser um pavio lá do anual. Aí não precisa nem corrigir, porque não tem base de dados aqui, né? Eu posso buscar o ativo lá que tenha, né? Colocar assim para ver se ele ocupa mais espaço lá. 12 meses. É um paviozinho do anual. E uma retomada 3 anos depois de alta. Uma correção. Depois 3 anos de alta, o mercado alemão cresceu quase 100% nos últimos 3 anos desde essa última correção. Então, essas análises perspectivas que eu vou avaliar. Para me manter num trade, para me conseguir, né? Por exemplo, muitas vezes determinada ação que eu estou posicionada, ela começa a querer cair, mas eu quero me manter nela por médio prazo e talvez por longo prazo. Vou ter que gerenciar minha mão, zerar um pouquinho, comprar mais embaixo, voltar a reentrar para achar o ponto de uma retomada e aí passar a administrar pelo mensal, por exemplo. Da mesma forma, quando eu entro pelo 1 minuto, e aí ele me dá chance para carregar esse trade pelo 15 e até pelo 60, é a mesma coisa. Mas primeiro eu tenho que ver, tem perspectiva para isso? Está favorável para isso? Então o mercado alemão está favorável para trade. Ok, né? Já é 40, já é até... Né? Eu posso colocar aqui DAX. Deixa eu ver aqui se vai... Olha lá, DAX. Será que vai ser... Vou botar em inglês. Índices. Eu quero... Da Alemanha. Vamos ver se vai pegar... Tá me dando mais pares Forex. Deixa eu ver aqui. Na maioria não vai ter. Olha lá, histórico de. Esse aqui já tem na Holanda aí, já tem histórico maior. Olha lá. Aquele pavio lá. Aquele pavio lá é esse aqui, ó. Mensal. Legal? Beleza. Aí eu vou analisar, por exemplo, agora eu quero avaliar o que está favorável. O mercado brasileiro está favorável? Não. Opa,
o alumínio. Ó, o mercado brasileiro está tentando retomar uma tendência de alta. Está trabalhando acima das médias, as médias ainda não cruzaram para poder confirmar. Trabalhou acima do topo anterior, está vindo testar de novo, mas estamos na terceira semana seguida de queda, apresentando uma correção após uma alta de 13%. Legal. Aí está vindo corrigir, tentando se sustentar. A tendência de baixa acabou, não tem venda mais. Vender agora é tentar acertar topo. Né? O mais que a gente pode ter é uma indefinição. Pode dar compra ou pode dar venda. Aí você pula fora e fala, não quero mexer com isso aqui, vou procurar um cenário melhor. Ou seja, o mercado brasileiro começou a ter uma perspectiva de compras legal, sustentou algumas semanas e está vindo corrigir devagar, mas está vindo, mas não está claro ainda compras. Aí o que eu faço muitas vezes nisso? Não vou estar tão exposto assim no mercado brasileiro agora. Né? Alemão está melhor. Né? Japonês, bem estável, né? Economias estáveis, geralmente estável, teve suas turbulências aí no mercado do Japão, né? Tá tendo uma questão de juros lá e tudo mais, beleza. Né? Mas está se refletindo aqui, a gente consegue avaliar no preço, okay? Não é no gráfico, é no preço, consegue avaliar no preço, continua estável, teve as turbulências. Nasdaq, olha lá, se eu jogar aqui, perdeu tendência, semanal perdeu tendência, mensal vindo corrigir. Olha lá. É mensal vindo corrigir. Olha lá. Abriu para mim a oportunidade lá. Olha lá o mensal vindo corrigir. Ficou aqui vários meses. São 760 dias. Desde que ele voltou a subir, desde março de 2023, mais de 2 anos, subindo, sem fazer uma correção acentuada, só veio fazer agora. E voltou rápido. Deu oportunidade para pegar aqui, a hora que o mercado americano estava caindo ali 20%, deu oportunidade para poder pegar? Deu. Só com um risco maior, porque se a gente pega para poder avaliar, ó, desde aqui até lá embaixo perder tendência, nós estamos falando de 25%, sendo que já havia caído 15%. Nós estamos falando de uma... Olha como é que é longo prazo. Você tolerar muitas vezes uma queda na sua carteira de ações para longo prazo de 20%, 30%. Ok? Esperando para os próximos meses uma retomada, que dessa vez foi rápida. Né? Da última vez, ó, demorou aqui desde que ele veio corrigir, ó, de abril de 2022 até março de 23, a hora que retomou, nós estamos falando ali, abril de 22, né? Nós estamos falando ali de um ano, né? Um ano vindo corrigir para depois voltar a subir. Legal? Então o mercado americano veio corrigir-se, aí também está favorável, no momento está mais estável, né? Se quiser entrar agora, então eu consigo avaliar, tipo assim, opa, ficar de olho nas minhas ações. O que tiver andando, deixa andar. O que tiver ali rateando, o que não tiver andando, essas aqui eu vou ficar atento que o mercado americano está ali nas últimas semanas mais estável, mais lateral, e eu tenho que ficar atento nessas operações. Por quê? Porque no eventual queda, vindo romper mínima da semana e puxar a queda, as minhas ações que estão fortes podem enfraquecer, pode puxar, o mercado como um todo pode puxar. Né? Não que o índice vai puxar as ações, tá? Não que o índice vai puxar as ações. Tá? O índice estão refletindo as ações. Mas um pânico no mercado pode puxar para baixo as que estão indo bem. E aí a que eu estou indo bem tendo lucro, eu posso devolver lucro. Então eu tenho que ficar atento nela. Ah, não, se manteve forte. Ah, então legal, deixa correr. Não, começou a enfraquecer. Opa, já está na hora aqui de eu proteger. Beleza? Então, a busca de oportunidade, reparem que de forma clara o objetivo que eu estou passando aqui é o quê? Está em tendência e está movimentando? Se está de lado, opa, atenção. Se está movimentando, está favorável, vamos embora. Pronto. Né? Então, é nisso. O mercado holandês. A gente já viu que na Europa está de lado, o mercado holandês está de lado. Norueguês está igual ao mercado alemão. E isso também aqui no Brasil, tá?
Pode ser que em determinadas não vai ter tanta quantidade, pode ser que a maioria realmente não vai ter uma liquidez tão boa. Mas tem as BDRs que a gente tem aqui no Brasil, não são só do mercado americano. Você tem ali de vários países ali, lógico, com a liquidez muitas vezes horrível, mas você tem, e às vezes dá, dependendo do tamanho de capital, dá até para operar. Mas, por exemplo, mercado norueguês. Tem corretora que tem ações do mercado norueguês. Ok. Então, por exemplo, lá na CFI, aí tem que ver o spread, né? Não adianta ter e ser caro. Né? Por exemplo, lá na CFI tem 7 mil, você abre o MetaTrader lá, aparece 5 mil, mas eles têm 7 mil ações. Tipo assim, dá 7 mil, eu já fiz um levantamento ali, da última vez que eu fiz ano passado, umas 3 mil não prestam, tá? Spread caro, 15%, 14%, tá lá, mas não serve para operar, né? E tal. Então tem que ficar atento também, não adianta ter. Ó, mercado sul-africano, muito bom. E é igual eu falei, mercado norueguês, você ia botar ali umas ações do mercado norueguês, o que você vai fazer? A gente tem que lembrar que exposição financeira é mesmo. Por mais que as ações podem andar mais, o que você vai colocar? Ah, vou fazer uma exposição no mercado norueguês, no mercado alemão, que está favorável, mas não tem ações dali. Ah, quanto que seria colocar? Eu ia comprar as 4 ações, cada uma $2.000. Ah, então você ia comprar $8.000. Você vem aqui e compra 8 mil, 15 mil do próprio índice, está na mesma. Você está exposto àquele mercado. E muitas vezes você pode até colocar um capital um pouco maior. Por quê? Porque as ações são mais voláteis do que os índices, né? Então, por exemplo, você vai pegar ali vai avaliar ali, por exemplo, média de volatilidade diária das ações, vai estar ali na casa dos 2,5%, 3,5%, dependendo da ação. Dos índices, 1,5%. Então, os índices são mais tranquilos. Enquanto uma ação pode cair 10%, um índice é muito difícil, é um desastre cair 10%. Uma ação pode cair 10% no dia, abrir em gap 10%. Um índice, muito difícil. Então, muitas vezes você consegue colocar até um capital maior porque, entre aspas, é mais seguro, é menos volátil, né? Ou seja, tem menos risco, ok? E é muito difícil você ter um gap desse. Às vezes você tem ali a questão de segurança. Ou ETFs. A gente pode buscar também ETFs que replicam. Por exemplo, mercado argentino. Teve uma ascensão gigante aí depois do Milei. Vai procurar ações do mercado argentino. Você não acha em lugar nenhum. Vai ter que tentar abrir conta numa corretora lá da Argentina. Né? E nem sei se aceita, pelo menos não colher. Só que você pode ir no ETF da Argentina. Procura o ETF da Argentina. Aí você vai estar comprando as ações. É a mesma coisa de vir aqui e comprar IBOV. Você está diversificando lá também. Então, por exemplo, índices. Né? Ah, eu quero avaliar a de... falo? De moedas. A cesta de dólar. Cesta de dólar deixa eu ver aqui. Me fugiu a nomenclatura. Se alguém souber, coloca aí. Qual que é? DXY, né? DXY. Vou botar o TXY da 3 de view. Olha lá. Ok? O dólar tem se desvalorizado perante seus pares. O que significa isso? Está em tendência de baixa no semanal, rompendo fundos, topos e fundos descendentes, abaixo das médias. A perspectiva de médio prazo do dólar ainda é se desvalorizar, a gente já vê isso no noticiário rodando de hoje, né? É se desvalorizar perante seus pares. Ok? Ou seja, trabalhar o mini dólar aqui no Brasil está mais favorável para a venda. Ok? Pares de dólar. Né? Então, por exemplo, AUD USD. Significa que você está comprando AUD e vendendo dólar. Comprando dólar australiano e vendendo dólar americano. Olha lá. Está subindo. Às vezes pode não estar na mesma intensidade. Euro USD. Olha lá o euro se valorizando perante o dólar. Então a gente vê pelo... opa, de novo. DXY. Pelo DXY, também uma referência em relação à exposição
a questão de mercado, o que está mais favorável na determinada direção, seja no intraday, seja no curto, médio ou longo prazo. Né? Não, agora eu quero também, por exemplo, eu quero investir em ações do mercado americano. Mas assim como no Brasil, tem coisas lá que podem estar ruins. O mercado americano está em ascensão. O que eu tenho que avaliar? Aí eu vou buscar sair daqui da parte gráfica e tentar avaliar, buscar setores. Igual a gente tem, vai abrir aqui, o IFNC no Brasil, né? Olha lá. IFNC, que está favorável, se manter comprado, por mais que esteja corrigindo, a gente manter ações no médio e longo prazo, né? No mensal também, né? Deixa eu ver. Vai estar também. No mensal, né? Por mais que congestionou durante uns anos, tudo mais. Okay? Buscar compras que acaba refletindo, mensal rompendo máxima do mês anteriores. Opa, fica de olho para os próximos 30 dias, que é uma continuação da movimentação de alta. Para os próximos 30 dias, ações bancárias podem dar trades bons. Porque se eu tenho aqui o índice do setor financeiro que subiu. Cadê? Que subiu 9% em abril, Itaú vai ter subido mais de 10%, por exemplo. Né? Bradesco pode ter subido 5% aí pro show índice. Menos, né? Que a gente sabe que o Bradesco está mais zoado. Né? E por aí vai. Então, opa, o que está favorável para me montar uma carteira aqui para a semana? O que está favorável para me montar uma carteira aqui para o mês? O que está favorável para me poder montar a carteira, meus trades andaram para me poder me manter posicionado? Né? E aí nós vamos lá, ó, para os sites de análise de mercado. Tem um site muito famoso, que é o Finvix, né? E ele tem muita coisa, ó. Tem também a parte de mapa de calor, ações do mundo inteiro. Aí a gente pode vir aqui, ó, criptomoedas, Forex, ó, parte de cripto, né? A gente sabe que tá tudo caindo aí e tudo mais e tal, ó, TRX só subindo hoje, né? TRX é até bem forte, né? Beleza, né? Forex, ó. Dia. Carregou. Mas, por exemplo, ó, os mapas de calor do S&P. Mapas de calor do S&P. Beleza. Aí eu tenho as ações do setor cíclico. Consumo defensivo. Industriais. Utilidade pública, materiais básicos, igual tem aqui, energia, tecnologia, que vai ser o maior, setor financeiro, ok. Então eu consigo vir aqui, por exemplo, cadê a parte de período? Aqui, ó, performance de um dia. Eu quero ver a performance do ano, né? Por exemplo. Então, por exemplo, setor de energia lá fora não tá legal. No último ano, ó, você tem ali, aí ele ainda separa que energia, o que é óleo e gás, vai ter aqui, ó, óleo e gás refinado, gás, equipamento e serviços, né? Enfim, vai ter ainda o microsetor lá dentro, né? E tudo mais. Né? O setor de saúde, aí tem o setor de diagnóstico, setor médico, setor de farmacêutico, né, de medicação, ok? Então a gente consegue visualizar também, opa, peraí, setor financeiro está forte no último ano, né? Setor de comunicações, né? Também, ó, você tem ali no último ano Google caindo e Meta subindo 43%, por aí vai. Setor de telecomunicação, né? E consegue começar a mapear setores. E tem os índices, tem qual que é o site? Lembrar aqui. Eu tenho assim, né? Para olhar lá as ações, beleza. Lá, ó, setor. Materiais básicos. Tá vendo? Eu quero mapa de calor, por exemplo. Aqui vai deixar, né? Ó, do mundo. Ações mundiais. Tá? Então, olha lá. Então ele consegue vir aqui e colocar, ó, lá, do Brasil,
vai buscar as ações do Brasil, geralmente as ADRs, tá? Ó, PBR vai ser a Petrobras, por aí vai, beleza? Da China, muito difícil achar ação chinesa, mas pode achar ADR, por exemplo, Alibaba, a gente opera geralmente a ADR dela, né? Não é direto a ação da China, né? A ação da Austrália, por aí. Então a gente consegue, deixa eu ver esse full aqui. Tá só o mercado americano. Aqui só do S&P. A gente vai ter também do TradingView. Screener, olha lá. Mapa de ETFs. De quem que é, né? O ETF, ok? Peraí que tá abrindo. Vanguard. Eu quero não. Eu quero pegar da Argentina, por exemplo. Qual que é o ETF da Argentina? Olha lá, S&P. Pegou? Qual que é o ETF? Ah, tá. Marcando só isso. Argentina. Olha lá, S&P Merval Index. Acho que vai estar o melhor. Entendeu? Que tem ele no Brasil também. Que é da Exchange de Buenos Aires. Então eu quero pegar aqui dos últimos um ano. Subiu 34%, 5 anos. Olha lá, é o índice da Argentina. Vou ver o gráfico também. Ah, tá favorável? Vou me expor no mercado argentino? Sabe que muitas vezes agora não. IMV. IMV. Tá lá. Olha o gráfico mensal. Beleza. Aí, vamos lá. Então, no curto prazo não está favorável. E no semanal tem perspectiva de alta, mas está congestionado. Ou seja, para agora não, mas né, a gente teve uma ascensão aí recente. Então, com base nisso, deixa eu voltar lá para a parte do TradingView. Olha só. Aqui. Quando eu vou avaliar oportunidades, ficar de olho no calendário, lógico, né? Mas vou colocar aqui o mercado de ações. Beleza. Agora, cadê? Aqui, ó, o setor. Setor, não, grupo. Estrutura do setor. Então aqui eu tenho aqui os países que eu consigo rodar, tá vendo? Então, ó, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho ações do índice da Nasdaq, ok? Do Dow Jones, do Russell, que aí ele é small caps, as 1000 small caps, geralmente a gente opera ali o Russell 2000, né, que é as 2000 small caps, né, tem 3000, todas as companhias, então eu posso colocar esse aí, ó, por exemplo, esse mapa de calor, ele está apenas do S&P, eu posso vir colocar de tudo, para incluir todas as bolsas, legal? Eu posso vir e clicar aqui, ó, no setor de tecnologia, e ver só o setor de tecnologia. É lógico que essas menorzinhas aqui vai ter uma capitalização de mercado bem menor, um volume menor, mas a gente pode achar, às vezes, oportunidades, dá nem para ver direito. Mas tem muita opção.
muita opção. Então, você tem ali, por exemplo, eu quero encontrar, só um minutinho, eu quero encontrar, aqui tem, que é as linhas de setor. Deixa eu ver se é no início do TradingView. Tipo assim, não, Thiago, mas beleza, como é que eu vou saber se o setor de tecnologia não é pela cor? Você tem ali o índice de tecnologia, né? Igual tá aqui, ó, um gráfico, né, do índice de tecnologia, ok? Vai ser ETF. Índices aqui vai ser. Vai ser. Índia. Peraí. Ações. Setor indústria. Quer ver? Aí, acha. Aí, ó. Setor a indústria. Peraí, que tá no da Índia. Deixa eu colocar aqui e mudar para os Estados Unidos. Então vamos lá. Setor indústria lá dos Estados Unidos. Então você tem o setor de tecnologia, setor financeiro, aí você consegue avaliar, né, capitalização do mercado, qual que é maior, né, porque questão tem mais liquidez, né? Você consegue, deixa eu dar um zoom aqui, né, porque eu acho que tá pequeno aí. Setor de aí você consegue avaliar, né, lá nos Estados Unidos tem 20 setores, vou pôr na performance, qual é a capitalização de cada mercado, né? Tá aqui ranqueado, perdão. Tá aqui ranqueado, né, por capitalização. Então, o maior setor hoje dos Estados Unidos é o de tecnologia, depois o setor financeiro e o eletrônico. Legal, né? A média de dividendo anual que se paga, né, é uma média, né? Então, o setor financeiro paga mais, beleza. Né? Mudança, acredito que seja hoje, tá? O volume de hoje. Quantas empresas tem? Né? Quantas ações tem? Quantas indústrias tem? Aí o micro setor, né? Setor financeiro, mas esse setor financeiro é setor de seguro. Aí vai separar lá, do seguro. Quantas ações tem? Olha a quantidade de ação. A gente já sabe que lá tem muito, né? Aí eu consigo vir aqui, ó, setor lá, por indústria. Separar por indústria. Coisas que aqui no Brasil a gente não vê. Né? Materiais básicos. Você tem ali materiais básicos, não tem mais nada, né? E tal. Né? Vou por setores, voltar para os setores, fica mais abrangente. E dá para fazer isso em todos os países, tá? Olha lá. Então, é um trabalho, a gente não sai pegando aleatório, tipo assim, vou operar em NVIDIA. Por quê? Porque tá todo mundo falando de NVIDIA. Não é assim. Muitas vezes você faz ali, né, você aproveita o hype ali no mercado, né, aquela questão, aquela alta, esporádica, ou até muitas vezes consistente em determinada ação, porque ela tá na boca do povo e tal, mas de forma geral é um trabalho de análise para a gente poder vir, porque nós estamos pegando nossa grana e tentando buscar as melhores alternativas de rentabilidade. Você tem muitas, né? E aí você pode pegar vários países, beleza? Aí o que acontece? Ó? Performance, aí legal. Aqui. Muitas vezes a gente nem precisa entrar necessariamente da parte gráfica. Por quê? Porque aqui ela me dá um resumo. Tá. Ó, aqui ela me dá um resumo. Ok? Aqui é o que alterou hoje. Olha lá, de uma semana. Então eu vejo que o setor de tecnologia está subindo. No último mês está tudo subindo lá no último mês. Só, ó, setor de serviço de saúde caiu por algum motivo, razão, circunstância, caiu lá. Foi o único setor que caiu nos Estados Unidos. Desvalorizou e vem desvalorizando nos últimos 3 meses, vem valorizando nos últimos 6 meses. E está estável no último ano, está estável. Então, ou seja, valorizou e recentemente está desvalorizando e estabilizou. Ok. Né? Aqui é no último. Nesse ano. Isso aqui é esse ano. E aqui é no último 1 ano. No último 5 anos. Nos últimos 10 anos. Olha lá. Então a gente vê que são setores fortes, né? A maioria deles são bons. Então muitas vezes eu posso vir aqui avaliar, por exemplo, setor aqui de energia, energia mineral, né? Está desvalorizando nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses está desvalorizando.
É uma correção? Muitas vezes é o seguinte, onde é que a gente está achando a oportunidade para pegar dali para frente ou pontualmente, né, para as próximas semanas, para os próximos meses, ok? Agora, tem o outro, mas tudo aqui, ó, durante todo o tempo, né, eles não tiraram. Peraí. Ideias, cotação, Estados Unidos, não é ideias. Tem um negócio aqui. Fiz até uma postagem já. Olha lá. Setores, tem aquela tabela, tem ela aqui. Aquela tabelinha tem ela aqui dos últimos meses, do mapa de calor até legal. Peraí, que é. De ideias. As companhias. Não é isso. Não, ajuda. E ainda você tem os screens, né? Que ainda a gente pode fazer o rastreio. Eu quero que rastreie só as ações que estão acima da média. Né? Ok? Só as que estão abaixo, para me tentar buscar ali, né? Um repique. Stocks, bolsas. Ó, os maiores volumes, as mais voláteis, os maiores ganhos. Então você vai rodando aqui, você vai tipo assim, pô, ações com maiores ganhos, ó. Movid Care, né? Valendo $4, subiu 80% aí hoje. É uma small cap, mas muitas vezes é legal até a gente achar umas ações dessas, que muitas vezes coloca um pouquinho ali e ela dá uma explodida. Isso aqui podia estar valendo $4, podia estar valendo $1 semanas atrás, semana passada, e está disparando, né? Mas o que eu quero, aqui, olha, era isso aqui, ó, de cada setor, mas isso aqui é os juros. ETFs, economia americana. Que cacete. Peraí. Aqui é todos os índices do mundo. Vou colocar assim. Por exemplo, ó, você pega assim, ó, IBOV, botar o ativo. Você consegue ver o desempenho do ano comparado aos outros anos também. Tá? O gráfico que eu estou tentando achar é esse aqui, ó. Tá? Esse aqui. Não sei, é porque eles atualizam, né? Isso pode ter mudado. Aqui. Então, por exemplo, aqui é o nosso índice percentual, tá? Percentual desde, deixa eu pegar aqui, 2020, nos últimos 5 anos. Como é que foi o desempenho do nosso índice nos últimos 5 anos? Ok? Aí você tem aqui o ano atual, como é que está sendo o desempenho. E você tem aqui, olha lá. Em 2020 ficou estável, a linha vermelha. A gente teve uma recuperação. Em 2020 foi a pandemia, teve aquela queda lá de mais de 50%, né? No IBOV, recuperou para encerrar o ano no 0 a 0. Né? Okay. Então você consegue ver como é que está sendo esse ano em comparação aos últimos anos. Esse ano aqui estamos melhor nos últimos 5 anos, estamos melhor que nos últimos 5, por exemplo. Tá? Pegar nos últimos 10 anos. É o segundo melhor início de ano, o segundo melhor semestre dos últimos 10 anos. O IBOV. Okay? Para a gente chegar em 2025, já está com uma valorização de 13%. Se a gente avaliar, ó, só aconteceu isso em mais do que isso em 2016. Todos os outros anos a gente estava ou negativo ou valorizando menos do que isso. Por mais que o resto do ano possa ter se valorizado mais. Né? Ok. É uma análise interessante também a ser feita para a gente ver a força de determinado ativo até então no ano. Ok?
E aí tem dos setores lá dos Estados Unidos, tem dos setores da Europa, das ações alemãs e por aí vai. Tá? Mas eu quero que vocês entendam o principal fator para vocês compreenderem é justamente aqui, ó, na parte gráfica, a gente roda, antes de explorar as ações, a gente roda mundialmente para entender o seguinte: onde está favorável? Está favorável para trade. Por quê? Se eu posso operar o AUS 2000, o índice da Austrália, só posso operar ele na maioria das corretoras, eu posso operar ele para swing trade, ter uma exposição de swing trade aqui, né? Ok. Que vai ter uma participação financeira na sua carteira. Então, muitas vezes, sei lá, por exemplo, deixa eu colocar aqui aos 2000, aos 200, lá na Black Book. Olha lá, aos 200. Beleza. Quero entrar e agora? Ver. Ó. Perdão, beleza. Deixa eu ver se ele vai me mostrar aqui. Tá, não tem price USD. Qual que é o mínimo? O mínimo é 0,1. Para mercado. Não. No TradingView não está mostrando, mas deixa eu ver aqui no MetaTrader. Quer ver? Qual que é o valor financeiro? Tá? Aos 200. Valor financeiro mínimo. Você só pode operar de 0,1 e 0,1. Ok? É o valor financeiro muito. E cada 0,1 são 500 dólares. Ok? Então o que você faz? Não tem ações do mercado australiano. Mas o mercado australiano tá bom para me fazer uma posição, para buscar oportunidade. Tá favorável, tá ascendente, melhor do que eu tentar pegar o mercado francês, que tá lateral, eu comprar e ficar com o dinheiro parado ali. Não anda. Né? Então o mercado australiano tá bom. É 500 dólares, 550 dólares por entrada. Então, o que acontece? Se você tem, porventura você tem, um capital, você vem com um capital de $1.000, por exemplo, lembre-se que, ao se expor em 0,1 na Austrália, você está você está alocando metade do seu capital ali. É lógico, o índice australiano, a Austrália vai quebrar? Não vai. Assim, vamos falar não vai, né? 99,9% de chance de isso não acontecer. Então a chance de você perder metade desse capital é baixa. Se você comprar 0,1, 500 dólares, é uma só. E aí você fala o seguinte: se eu comprar 0,1, comprar aqui a mercado. Comprei. Aí o que nós temos que ver é o seguinte: estou vendo favorável. Você vai estopar isso aqui onde? Você vai segurar? É para longo prazo? Porque, tipo assim, né, você pode muitas vezes até segurar e falar: vou deixar, pode cair, eu vou deixar e eu faço um hedge, entro vendido para travar e tudo mais. Mas, por exemplo, ó, o que vale é o risco. Quando você sair. Então, por exemplo, se você estopar aqui embaixo, nós estamos falando de um risco de 40 dólares. Né? Ou seja, 4%, né? 40 dividido por 1.000. Ok? 40 dividido por 1.000. Vezes 100. Vezes 100. Um stop desse aqui, se ela devolver tudo, se eu estopar lá embaixo, 4% do seu capital vai embora em uma única operação. Lógico que isso deve acontecer nas próximas semanas. Mas vejam, muitas vezes é mais seguro, mais tranquilo, em algumas circunstâncias, vir no índice do que ir direto na ação. Por quê? Porque você pode ir lá pegar, por exemplo, uma ação australiana, comprar. Se aí, por exemplo, é lógico que você teria mais flexibilidade, você não iria alocar 500 dólares de uma vez. Né? Mas, por exemplo, você ir lá e comprar 200 dólares, vai colocar 20% do capital, vou colocar em ações australianas, 200 dólares. Mas tem uma ação lá que vale 100 dólares. Você vai e compra ela. Beleza. Cai 10%. Pode acontecer de um dia para o outro. Viu um gap. Muito difícil cair 10% aqui. Né? Só que você perde só 10 dólares, você não perde 40.
Entendeu? Então, o que vai contar muito, por mais que a gente tenha essa exposição financeira, é o risco daquela operação. Aí, o que você tem que fazer? Ah, vou no índice ou vou nas ações? Você vai lá e avalia as ações do mercado americano, você vai lá e avalia as ações do mercado australiano, do mercado alemão, os que estão favoráveis, e fala, pô, vou comprar essas ações, vou colocar tanto em cada uma e aqui eu stop. O risco é aqui. Se der errado, vou perder X. Uai, se eu viesse aqui no índice, e em vez de ir lá, e comprar o mesmo financeiro, e teoricamente, se eu estopar em determinado, vamos supor que ele falha no rompimento desse topo e cai e perde tendência, que estaria acontecendo a mesma coisa nas ações. Se eu estopar lá, no índice, o risco seria menor ou seria maior? Então você ainda consegue controlar essa exposição com a alavancagem, porque muitas vezes ele vai, na maioria das vezes, vai ser menor no índice e você consegue colocar mais grana. Ao invés de, por exemplo, você montar uma carteira de 200 dólares em determinadas ações, é sim melhor você vir comprar 500 dólares do índice. E o risco ainda fica menor. Entendeu? Só que não vai ter o mesmo potencial de ganho que uma ação teria. Porque, por exemplo, uma ação ela pode dobrar de valor no ano, triplicar de valor no ano, dificilmente a gente vai ver acontecendo isso com frequência no índice também. Né? Então ele também reduz seu ganho, mas ele te deixa mais tranquilo, né? Ficar um pouco mais seguro, porque uma ação pode quebrar, agora um país quebrar é muito difícil. Legal? Deu para poder entender? Deixa eu pegar aqui. Deu para entender? Então, tipo assim, ó, é a primeira aula que a gente faz assim mais avançada para deixar bem bem simples para vocês verem quando você senta para tomar decisão, depois que você já sabe o que tem que ser feito, você só vem e caça as melhores oportunidades. Tenta também, né? A maioria de vocês já está acostumado quando a gente fala ali de apostinha, a gente vai refazer uma aula dessa. Perdão. A gente fala ali da apostinha, a gente fala ali do trade provável, né, do trade óbvio, que é a mesma coisa, mesma coisa. Só que, como eu tenho muita alternativa, eu tenho que tomar cuidado para não pulverizar demais, mas eu tenho que tomar cuidado para não concentrar demais. Porque se eu concentrar demais, eu perco possibilidades que o mercado mundial me dá. Se eu pulverizar demais, eu preciso que muita coisa ande para me valorizar legal o meu capital. Mas também, se eu pulverizar demais, me dá uma segurança melhor. Porque, por exemplo, se eu comprar aqui 40 ações, por exemplo, ou melhor, 25, 30 ações, coloco na carteira ali 5, 6 pares de Forex, 10 criptomoedas, né? 3 índices e 4 commodities, por exemplo. Alguma coisa você vai acertar. E o gerenciamento de risco é para quê? Para as que você errar o risco for menor e as que você acertar maior. E aí, como um todo, essa exposição global como um todo, a gente conseguir a valorização. Legal. E aí a gente vai ajustando. O que está atrapalhando nossa performance, a gente vai colocando para fora e vai alocando ou buscando novas oportunidades nas que estão ali valorizando a nossa carteira. Então a gente começa a ter uma amplitude maior, novas possibilidades, mas logisticamente a gente tem que ter um controle muito grande para poder conseguir avaliar como é que está a nossa performance separado. Então, se eu comprei ações do mercado americano, eu tenho o stop das ações do mercado americano. Eu não posso deixar as ações do mercado americano prejudicarem os meus trades, os meus day trades e o meu resultado em day trade, o meu resultado em swing trade que eu estou fazendo nos índices, que eu estou fazendo nas criptomoedas. Ok? Porque senão de nada adianta. A gente comprar aleatório, deixa lá no stop e os outros trades é só para ficar tampando buraco de decisões erradas que se tomam. Então é um trabalho um pouco mais complexo, mas é um trabalho, vamos colocar assim, que te deixa mais tranquilo e seguro, te dá longevidade, porque abre várias alternativas e muitas vezes a gente está vendo aí que são alternativas muito melhores que o mercado nacional.
que está ali estável desde 2022, faz 3, 4, 2021 começou, 2022 é o mercado nosso aqui que ficou, tá ali lateral no gráfico mensal. Enquanto o mercado mundial, a maioria das coisas está ali subindo, valorizando, que aí, sem contar as ações que estão lá dentro. Né? Então, essa parte introdutória é para vocês verem de forma objetiva. Ó, é assim. Vou avaliar setor, vou avaliar índices, vou olhar ETFs, vou olhar de forma geral para depois eu começar a entrar e fazer a análise, que é o que a gente faz, perspectiva dessa semana, busca de alternativas, só que em conjunto, que vai ter as próximas aulas, em conjunto é para quê? Eu tenho que unificar toda essa busca com a exposição correta do meu capital, o gerenciamento correto de risco, o quanto que eu vou alocar, os prazos, o que vai ser voltado para day trade, o que vai ser voltado para swing trade, o que porventura eu vou deixar posicionado para position trade. Né? Tem uma dinâmica legal que a gente começou a fazer no fundo, que era todo trade, por exemplo, comprei Apple, né? Fiz um trade em Apple, deu certo ou deu errado, não importa. Eu vou lá e deixo um mínimo de Apple. Vou lá e compro, sei lá, a Apple está valendo, sei lá, $200, vou lá e compro $20 de Apple e deixo lá. E vou montando uma carteirinha ali e deixo lá. Ok? Ah, fui lá e fez um trade em Petrobras. Acabou o trade de Petrobras. Acabou, vou lá e compro uma ação de Petrobras. Com o tempo, isso vai virando uma carteira de longo prazo, que ela vai crescendo para cada trade desse e vai virando uma carteira de longo prazo e tendo participação. Daqui a pouco tem 10, 15, 20% do capital alocado no longo prazo, está recebendo dividendo ali também, está ali exposto também, rendendo também, né? Porque a longo prazo a gente já viu que a maioria do mercado ele tende a valorizar, ok? E você está fazendo isso com a sua atuação. Lógico, as ações que vão se perdendo ali, você vai colocando para fora também. Ou abandonando, ou simplesmente estopando e buscando novas. Então você tem essas maneiras de gestão, ok? Quando a gente vai avaliar e fazer day trade, swing trade, position trade e tudo mais, que vão ajudar para a gente ter mais alternativas e não ficar dependendo só opero o índice, só depende de operar índice. Se o índice estiver ruim, eu não opero. Ou vou operar e aumenta a chance de eu perder dinheiro. Eu vou pegar todo o meu capital, vou enfiar no índice e seja o que Deus quiser. Não é assim que funciona. Legal, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Valeu, obrigado aí pela presença e até a próxima aula.